meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Não falte ao culto por causa do frio. Coloque uma toquinha, vai ficar chique, todo mundo de touca, agasalho pesado, né, 2 calças, 5 meias, mas vem para o culto, né, não fique em casa por causa do frio. Irmãos, nós estamos numa série chamada, meu Deus do céu, coloca a série aí, Faça a Diferença. Estou precisando de férias, gente, eu vou tirar férias agora, estou precisando de férias, vou dar uma descansada. Faça a Diferença é uma série no livro de Daniel, né? Nós estamos aí terminando ela, né? Só falta mais uma mensagem, domingo que vem a gente termina a série Faça a Diferença no ano da santidade, né? Esse ano é um ano que nós estamos falando sobre santidade o ano todo, então todo domingo que você vier aqui, né, você vai estar ouvindo algum direcionamento sobre uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, porque nós sabemos que sem santidade é impossível ver a Deus, sem santidade é impossível, né, ter intimidade com o Senhor. Então santidade é um dos princípios de Deus na nossa vida. Então nós estamos construindo um caminho dentro da história de Daniel. Sabemos que o livro de Daniel é um livro escatológico, mas nós não entraremos nesses pormenores, né, nessas questões escatológicas, porque nós queremos focar na vida de Daniel. Vamos focar como Daniel viveu o exílio, como Daniel buscou o Senhor, como Deus se revelou a Daniel, e assim nós vamos construindo esse caminho. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre a soberania de Deus. Quantos acreditam na soberania de Deus? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele conduz todas as coisas de forma impecável. Irmãos, é muito claro para nós que Deus não erra? Deus não erra. Ah, mas o que aconteceu? Irmãos, Deus não erra. Isso tem que estar muito claro para nós que somos cristãos. Deus não errou na criação, né? A criação foi perfeita, é perfeita. O problema da criação foi o pecado que entrou, né? Porque o homem escolheu pecar, mas a criação é perfeita. Tanto é que dentro do livro de Gênesis, na criação, tudo que Deus criou era bom. Quando Deus fez eu e você, o que Deus disse? Que era o quê? Muito bom. Olha aí, mas nós é chique demais, né? Então essa pessoa que está do seu lado é a perfeição da criação de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Eu quero que você abra comigo o livro de Daniel, capítulo de número 10. Hoje nós estamos falando, nós vamos trabalhar entre o capítulo de 8, 9, 10 e 11. Não vou ler todos os versículos, porque o foco aqui é a soberania de Deus dentro das revelações que Daniel teve. Como Daniel agiu dentro das revelações que Deus deu para ele sobre o final dos tempos, sobre tudo aquilo que iria acontecer. Então, quero convidar você a ler esse texto na sua casa, a ler Daniel capítulo 8, 9, 10 e 11, e já leu o 12, que é o da semana que vem. Aí você já leu o 12, que é o da semana que vem, que aí você vai chegar aqui treinadinho a respeito dessas coisas, tá? Então, Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe até essa casa. Obrigado pela reunião em adoração ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo. Obrigado, Senhor. O Senhor é soberano sobre isso. Te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, nos direcione, nos capacita, nos incentive a buscar o Senhor nessa noite, que possamos viver de acordo com a Tua glória, graça, vontade, poder e santidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós não podemos esconder, uma coisa que nós não podemos deixar de lado,
é que nós estamos vivendo em um mundo de incertezas. Para nós que não conseguimos enxergar além de algumas coisas. Nós não sabemos o que os governantes estão planejando. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos se estamos empregados ou não. É incerteza. Tudo na vida, o amanhã pertence a Deus. Nós não temos a revelação de tudo, do completo. Nós temos a revelação do que vai acontecer. E diante dessa incerteza, diante dessas mudanças políticas, econômicas, os climas que mudam a todo momento, o que fazer? Como nos portar diante disso, né? Será que vai ter guerra ou não? É uma incerteza nossa, no momento que nós estamos vivendo. Israel ataca Irã, Irã ataca Israel, Estados Unidos ataca Irã. Será que o Irã agora vai ficar quieto ou será que vai ter que entrar outro país? Será que nós estamos caminhando por uma terceira guerra mundial? Não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, irmão. Do capítulo 8 ao capítulo 11 de Daniel, nós sabemos o que Deus estava querendo dizer para Daniel e para nós. Deus é soberano. Deus conhece o futuro. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o porquê está acontecendo. Deus sabe o porquê desse momento da sua vida, irmão. Deus sabe o porquê da fase que você está vivendo hoje. Então nós precisamos entender que a soberania de Deus significa que Ele reina com poder absoluto sobre todas as coisas. Quantos concordam com isso? Deus tem poder absoluto sobre as histórias, sobre os reis, sobre as nações. Deus tem poder absoluto, queira você ou não, sobre a sua vida. Deus tem esse poder para nos guiar, para nos controlar, né? Então a gente precisa entender de quais formas e como que Deus atua nessa soberania. E entendendo isso, a nossa vida vai ficar mais tranquila. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, quando a gente confia na soberania de Deus, nós sabemos que nós temos alguém que cuida de nós. Nós sabemos que tem alguém que zela pelos seus planos, pelos seus propósitos, por tudo aquilo que vai acontecer. A sua vida não é um acaso. Você não é um acaso. Deus não te colocou em lavras à toa. Deus talvez não vai te tirar de lavras à toa. Deus tem um plano e um propósito na nossa vida. Deus tem um plano e um propósito do porquê que essas coisas estão acontecendo hoje. Muitos acreditam que é o final dos tempos, está acabando o mundo, está acabando tudo. Outros acreditam que é só mais uma fase, que é só mais um momento, né? Porque talvez os irmãos da Segunda Guerra também pensavam assim. Mas uma coisa sabemos, que guerras e rumores de guerra sempre teriam. A tecnologia está assustadora, a tecnologia está entrando e está indo e está crescendo cada dia mais. Inteligência artificial vai dominar, né? Minha filha, às vezes, ela fica assim, eu acho que nós vamos ter revolução aí das máquinas, as máquinas vão se rebelar contra a gente. Daí ela fica assim, esse negócio tá só indo. Cara, se rebelar ou não, nós estamos nas mãos de Deus e Deus está cuidando de nós. Amém? Capítulos 8 e 9 de Daniel, vemos Deus revelar com detalhes futuros, né, a questão dos impérios, do Império Medo-Persa e do Império Grego. Né? Ali, Daniel, vivendo nesse exílio, ele recebe essas visões, né, para mostrar que mesmo no caos político, em meios à divergência, Deus está conduzindo a história com um propósito definido. Então, o que Deus estava querendo mostrar para Daniel, dentro dessas visões, não era abalar Daniel, não era fazer com que Daniel ficasse com medo. É dizer para Daniel, fica tranquilo, eu estou cuidando disso tudo. Deus, o que Deus queria mostrar para Daniel é, Daniel, eu não sou um espectador da história. Eu não estou vendo a história passar diante dos meus olhos como se nada estivesse acontecendo. Eu estou vendo, eu sei de tudo, e o final disso é a destruição. O final disso é o início de uma glória. Irmãos, o que eu tenho para dizer para nós essa noite, a sua vida não está desapercebida diante de Deus. Deus não está olhando para você e está ligando e falando assim, não, deixa para lá. Deixa isso aí, deixa viver desse jeito. Não, a sua vida está sendo dirigida e direcionada por Deus.
A nossa história, a história da Igreja Teu Reino, a história da Igreja de Cristo, a história da cidade de Lavras, Deus está conduzindo porque Ele é autor soberano de cada nação, de cada cidade, de cada família. Deus está cuidando de todos os propósitos e Deus está conduzindo cuidadosamente com as suas mãos. Isso nós podemos descansar no Senhor. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus anuncia desde o princípio tudo o que vai acontecer. Deus, a história de Deus está sendo contada. Quer melhor, irmãos? Quer mais obra graciosa do que o anúncio de Cristo, o anúncio do Salvador e a vinda do Salvador? Nós estamos vivendo uma época maravilhosa porque hoje nós temos a história de Cristo, uma história verdadeira. Cristo veio à terra, Cristo viveu, Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A história conta, os nossos irmãos viram. Deus disse e aconteceu. E tantas outras coisas, como Deus disse também, que iria derramar o teu Espírito sobre todos. E não aconteceu em Atos? A palavra de Deus se cumprindo, tudo vai se cumprindo, tudo vai acontecendo sobre a história que Deus está criando. Daniel diz, capítulo 2, versículo 21, o seguinte: ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Provérbios, capítulo 19, versículo 21 diz: muitos propósitos hão no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Deus controla grandes impérios, Deus controla tudo. O rumo da história está nas mãos de Deus. Isso conforta o nosso coração. Porque se o rumo da história está nas mãos de Deus, os detalhes da nossa vida também estão na mão de Deus. Se eu fizer uma pergunta para você, hoje, talvez para aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, saberão discernir mais fácil. Sua vida está melhor hoje do que 10 anos atrás? Como era a sua vida 10 anos atrás? Você acha que você não melhorou? Você acha que a sua história não melhorou? Você acha que Deus não está cuidando de você? Irmãos, a tendência nossa é olhar para o momento hoje, para a dor de hoje, para o sofrimento de hoje. Mas se a gente olhar a história da nossa vida, ela está sendo muito bem contada. Talvez você vai dizer assim: ainda bem que eu perdi isso, ainda bem que eu conquistei aquilo, porque tudo que Deus fez para mim até hoje foi bom. Tudo que Deus fez para a nossa história foi bom. Nós passamos por um problema aí de pandemia, no momento de dor, um momento onde nós não sabíamos se iríamos pegar essa doença ou não. De fato saberíamos que iria pegar, mas não sabíamos se iríamos viver ou não, porque era algo incerto. Mas Deus cuidou. Muitos irmãos viveram dias de medo, de angústia. Tivemos muitas percas. Perdemos talvez entes queridos, perdemos amigos, mas nós sabemos que diante disso tudo, Deus estava no controle. Ah, mas é um cenário mundial. Muitos acreditam que foi algo planejado. E se de fato foi? Deus não estava no controle? Deus não deixou de ser Deus? Deus cuida, irmão, de todas as coisas. Sabe? Quantas notícias ruins nós vemos? Hoje eu cheguei aqui na igreja e o irmão já me veio com uma notícia que diz que o Irã fechou aquela passagem, como é que chama aquele caminho lá? O Estreito de
Omar. Fechou o estreito ali da região, e aquele estreito é onde passa a maioria do petróleo, né, para o mundo. Então, irmão, se preparem, gasolina vai aumentar. Mas talvez é Deus dizendo para nós, ande a pé, que andar a pé é saúde. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Não preocupe se você ficar sem gasolina, irmão. É melhor ficar sem gasolina que ficar sem vida. Porque nós temos propósito para cumprir aqui na terra. E se ficar sem vida, estaremos com Deus. Né? Morrer é melhor do que viver, porque nós, aqueles que confiam em Cristo, estará com Deus. Mas nós temos muitas pessoas para a gente ganhar, muitas coisas para a gente fazer. Irmãos, uma coisa a gente precisa ter que entender, que diante desses altos e baixos, né, que nós enfrentamos, diante, né, das portas fechadas, das enfermidades que nos rodeiam, dos dias e noites de hospitais que nós passamos, cuidando de alguém, Deus está no controle de tudo, até diante da morte. Ah, pastor, mas e se alguém morrer? Irmão, nós não fomos feitos para morrer, mas devido ao pecado nós vamos morrer. Diante da morte, para aqueles que têm esperança, é a melhor coisa possível. Ah, mas se meu pai, minha mãe, que não tem Jesus, morrer, então, irmão, por que você não está pregando para eles? Por que você não está orando por eles? Por que você todo dia não vai na casa deles e ora por eles? Por que nós não pregamos para os nossos amigos? Porque nós achamos que esse dia nunca chega. E esse dia vai chegar, porque Deus está no controle de tudo, irmão. No dia da morte vai chegar. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa, que diante de qualquer dor, sofrimento, Deus ainda está no controle. Deus controlou tudo. Deus controlou todas as coisas ruins que aconteceu. Deus sabia o que estava acontecendo e Deus foi dando livramento. Porque se Deus não está no controle, nós vamos olhar assim e vamos dizer que Deus não estava com a igreja do primeiro século. Deus deixou a igreja do primeiro século ser perseguida, queimados como tochas vivas, morreram, apedrejados. Algum plano e algum propósito teve naquilo tudo, e nós já sabemos depois de alguns anos. O mais difícil de entender a soberania de Deus é que nós não sabemos contar e não sabemos dizer a respeito da história nos dias maus. Nos dias ruins, é difícil confiar em Deus. A gente sabe contar a história de José. Que história maravilhosa. Nós sabemos contar a história de Davi. Nós sabemos contar a história de Jesus nos 33 anos que viveu na terra. Mas imagina ser perseguido, imagina ser vendido como escravo pelos irmãos. Depois que passa, é fácil de contar. Depois da sua luta, depois que você senta na mesa com seus filhos com 20 anos, e você vai contar como você casou, você fala assim, papai e mamãe, nós casamos, nós não tivemos festa de casamento, nós casamos, nós tínhamos uma cama, uma geladeira, um fogão, nós andávamos a pé, mas veja o que Deus fez, veja o que Deus está construindo, veja como Deus está fazendo. Então, contar a história nos dias de tribulação e de angústia é difícil. Por quê? Porque nós ainda não vimos o milagre, mas uma coisa nós temos certeza, o milagre vai acontecer. Deus vai fazer e nós vamos contar a história. Nós vamos voltar cantando e sorrindo. Olha o que Deus fez por mim. Olha o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o teu nome. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos dizer grandes coisas ao Senhor, porque Deus está no trono. Sabe, irmãos, confiar na soberania de Deus é lembrar que mesmo quando não conseguimos ver o plano completo, o autor da história já conhece o final. Deus conhece o final da sua história. Deus sabe aonde você vai chegar. Deus sabe como você vai chegar. Ele não apenas sabe do futuro. Deus não sabe apenas o futuro, Ele escreve o futuro.
O futuro, o futuro da igreja está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós podemos ficar tranquilos e não sofrer? Nós não precisamos sofrer, irmãos, porque a vitória da igreja é certa. A vitória daqueles que confiam em Cristo é certa. O nosso Senhor não vai nos deixar na mão. Por isso que é importante você ser um homem, uma mulher de Deus, entregue à vontade do Senhor. Por isso que é importante fazer parte de uma igreja. Por isso que é importante ser batizado nas águas. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante viver conforme as doutrinas bíblicas do Novo Testamento e do Antigo. Por isso é importante viver de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa segurança não está nos planos dos homens, em promessa de político, que é de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos ele te liga, ele vai na sua casa, nós somos amigos. Teve uns 2 aí que virou para mim e falou assim, depois que eu ganhar, você vai lá no meu gabinete. Eu falei, tá bom. Já se passaram 6 meses, nem me ligaram. E não iria também. Vocês estão entendendo? Que as promessas que nós temos é a promessa de um Deus soberano que não mente. Deus não mentiu sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família. Deus está trabalhando. Amém? Quero abrir um espaço aqui que eu quero falar o seguinte, porque senão a gente pode entender diante disso tudo, que Deus governa todas as coisas e tudo já está definido diante de Deus. Nada que eu faça vai mudar. Nada que eu faça vai mudar a história. Irmãos, é um risco muito grande da gente ir por esse caminho. Entender que Deus determina todas as coisas e ponto final, então eu não vou mais pregar o evangelho, porque se Deus determinou que fulano vai ser salvo, ele vai ser. Eu não vou mais buscar a minha vida em santidade, porque se eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso vir aqui na igreja, batizar e passar pelas águas e tomar ceia todo domingo e continuar a minha vida doidura, loucura, que eu estou salvo mesmo. Existe a soberania de Deus, mas a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. E isso nós entendemos em Daniel. Isso nós entendemos no que Daniel fez. Né? Então é importante a gente entender que Deus governa sobre todas as coisas, mas nunca fez de nós homens robôs ou marionetes. Deus nunca fez de nós homens e mulheres para fazer, né, por obrigação tudo aquilo que Deus determina, tudo aquilo que Deus quer. Se você não quer fazer, irmão, não tem problema. Se você não quer ser santo, não tem problema. Se você não quer agir de acordo com a vontade de Deus, não tem problema. Mas também não queira ser salvo, porque aí você não quis agir de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia, né, é clara para nós afirmar que Deus determina o rumo da história, mas também existe resposta responsáveis dos homens. Deus determina o rumo da história, mas os homens precisam tomar decisões éticas, precisam viver uma vida de fé, precisam viver uma vida de obediência. Daniel ouve o plano de Deus, Daniel tem a revelação daquilo que Deus vai fazer com os impérios, aquilo que Deus vai fazer com a sua soberania. E o que Daniel faz no capítulo de número 9? Daniel, ele se coloca em jejum e oração, intercedendo e chorando, confessando os pecados. Daniel não vai ver, não vai ficar vendo a banda passar. Agora eu sei o que vai acontecer, a vitória é nossa, tá tranquilo. Não, Daniel, ele não tem essa ideia do determinismo puro de Deus. Daniel, ele fala assim, olha, se Deus já decidiu tudo, então por que eu vou orar? Por que eu vou orar? Por que eu vou me humilhar? Por que eu vou buscar a Deus? Irmãos, é porque quando nós buscamos a Deus, Deus usa a nossa oração para nos moldar, para nos mudar, para fazer com que nós andemos segundo a sua vontade. Orar a Deus, nós somos criados de uma forma que nós fomos ensinados, nós devemos profetizar algumas coisas. Profetiza isso, profetiza aquilo. E nós só profetizamos coisa boa. Carro novo,
casa nova, outras coisas boas, dinheiro. Difícil é ver alguém profetizando fazer a vontade de Deus. Difícil é ver alguém profetizando que vai para a África ou que vai ali para Macuco. Não precisa ir para a África, não. Macuco tem uma igreja só, irmão. Uma ou duas igrejas? Quantas igrejas tem em Macuco? 2 igrejas em Macuco. Quantos habitantes em Macuco? Não, tem 10 não, irmão. Tem mais. Deve ter, se tiver 10, 2 igrejas tá bom. Uns 400 habitantes ali. Mais ou menos, 400 deve ter na roda ali, esse Paulinho, a comédia. Os 400 habitantes ali, então tem lugares para ver igreja, irmão. 5 mil habitantes, Macuco, na região toda ali, né? Então deve ser ali. Tem muita gente, bastante gente. Tem irmãos que tá vindo de Itutinga, porque não tem igreja aqui, lá em Itutinga. Então, irmãos, profetiza coisas boas de servir ao Senhor também. Mas o que nós precisamos entender é que Daniel usa as orações, né, para buscar ao Senhor, para entender a vontade e a soberania de Deus, porque Deus usa as orações como meio para cumprir seus fins. Então, por isso nós devemos orar. Por isso nós devemos buscar a Deus em oração, porque quando nós oramos, Deus começa a trazer o seu caráter dentro de nós. Deus começa a tirar de nós o nosso eu e começa a colocar a vontade dele, colocar os desejos dele em nós. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Olha aqui, olha a parte B aí, ó. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Primeira coisa, nós devemos desenvolver a nossa vida com Deus, desenvolver a nossa salvação. Salvação, o processo de salvação é um desenvolvimento progressivo, a santificação, ela vai sendo desenvolvida, nós vamos crescendo no Senhor. Por isso nós não devemos ser apáticos ou deixar de lado só a soberania de Deus. Por quê? Porque quando nós vamos desenvolvendo isso, Deus vai realizando o quê? A sua vontade em nós. Deus vai nos dando revelações, Deus vai nos dando coisas novas. Irmãos que não oram não conseguem discernir as coisas espirituais. Irmãos que não oram têm medo da guerra. Irmãos que não oram têm medo do final dos tempos. Porque não está conectado com Deus. Porque não entende que Deus está soberano sobre essas coisas. Irmãos, Deus está cuidando de tudo. Deus age soberanamente em nós. É Deus quem efetua. É Deus que está trabalhando em você. Como Deus trabalha as coisas em nós? Através da oração. Através da intimidade com a leitura bíblica. Como nós somos transformados pelo Espírito Santo? Vendo qualquer outra coisa a não ser Deus? Seguindo qualquer outra coisa? Vendo o jornal? Não, nós somos transformados, nós somos chamados a viver segundo a vontade de Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos desenvolvendo essa responsabilidade, esse temor diante de Deus. E a nossa salvação, ela vai crescendo dia após dia. Irmão, faça uma aliança com Deus para você ver se sua vida muda ou não. 21 dias de 1 hora de oração por dia. Faça isso. Tira 1 hora de Instagram e coloque em oração. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua mente vai mudar. Você vai ver como a sua forma de pensar vai mudar. Vai começar a mudar porque Deus está agindo, porque Deus está trabalhando. Sabe? O que a gente precisa entender é que nós precisamos orar, agir com fé e tomar decisões responsáveis e viver com integridade. É isso que o livro que Daniel nos ensina. Sabe, quando alguém está lutando por uma resposta de Deus, era o que Daniel estava fazendo, a pessoa deve confiar, irmão. Confie em Deus. Confia no que Deus vai fazer.
Não meta os pés pelas mãos. Se você está em tempo de oração, ore, jejue, busque ao Senhor, porque a soberania de Deus é tão fato que quando nós entendemos a soberania de Deus, ela não nos leva ao comodismo. Muito contrário disso, ela nos leva a uma ação. Quando nós achamos e determinamos que Deus é soberano sobre todas as coisas, qual que é a ação que todo ser humano faz? Vou viver uma vida de santidade. Vou viver uma vida de oração. Vou viver uma vida de leitura bíblica. Porque se Deus é soberano, eu quero estar perto desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber qual que é o governo de Deus, como que Deus vai agir, como que Deus vai fazer. Irmão, nós somos chamados a viver dessa forma. Fé, obediência e responsabilidade. É isso que Daniel está dizendo para nós. É isso que eu quero dizer para vocês. Não podemos nos acomodar diante da soberania de Deus, amém? Nós não podemos ser uma igreja acomodada. Uma igreja onde nós só vemos pessoas passando aqui morrendo e nós achamos que está tudo bem. Nós estamos vendo a vida levando, nós achamos tudo bem. Nós estamos vendo nossos filhos crescerem sem Cristo, nós estamos vendo nossos filhos crescerem sem leitura bíblica e está tudo bem. Não está. Nós temos que viver essa vida responsável diante da vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Fechando esse ponto, né? Eu quero ler com vocês o capítulo de número 9, abra aí, de Daniel. Assim que Daniel recebe essa revelação sobre o futuro, né, já falei com vocês que Daniel ele não fica passivo, ele não fica meia boca diante de Deus. Pelo contrário, ele vai orar. E eu quero ler a oração de Daniel, capítulo 9, versículo de número 4. E eu quero, ao ler essa oração, eu queria que você colocasse como diante de Daniel e vesse se essa oração serve para você ou não. Se essa oração é o momento que você está vivendo, é o momento que você precisa entender algumas coisas diante de Deus. Então, versículo 4 diz assim: Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das suas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados e todo o teu povo. Versículo 7, Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelos quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, o nosso Deus, é misericordioso, é perdoador, apesar de ter sido rebeldes. Não te damos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos seus servos, os profetas. Versículo 11. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se de te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. Porque pecamos contra ti, cumpriste a tua palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Versículo 13. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus,
é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhes temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta-te de Jerusalém, da tua cidade, o teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor a ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua misericórdia. Senhor, ouve, Senhor. Perdoa, Senhor, e vê e age. Por amor a ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo, levam, porque a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Aí Deus vai lá e responde Daniel. Irmãos, é uma oração muito forte, não é? É uma oração de arrependimento. É uma oração de confissão de pecado. Talvez você não sabe como confessar pecado. Aí está uma boa aula de Daniel orando, pedindo perdão pelos seus pecados. Porque Deus, ele é justo. E toda palavra de Deus será cumprida. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, Deus vai abençoando a nossa vida. Sabe, Daniel, ele reconhece o pecado do povo, confessa as suas falhas, se entrega diante de Deus, ele pede a Deus para Deus tem misericórdia de nós. Mais uma coisa, nós entendemos aqui mais uma vez, quero deixar bem claro para vocês, a soberania de Deus não impede a responsabilidade do homem. Por isso a santificação é um tempo muito importante para nós. A busca ao Senhor, ao viver de conformidade com a vida do Senhor. E quando Deus nos confronta, e quando nós reconhecemos os nossos pecados, aqui o povo se afasta de Deus, aqui o povo não quer Deus. Irmãos, como estão as nossas vidas? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de santidade? Deus pode transformar a nossa vida ruim numa vida boa, mas precisa ter confissão, precisa ter oração. Sabe? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós entendemos aqui no livro de Daniel e no texto que eu acabei de ler, é que existe conserto para nós. Talvez, pastor, mas a minha vida está toda difícil, está toda complicada. Irmãos, se arrepende. Volta à essência daquilo que Deus te chamou. Volta a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Volta a buscar o Senhor em oração. A gente lembra que quando Moisés intercedia, o povo vencia. Quando Moisés parava de interceder, o povo entrava em derrota. A oração muda a nossa história. A oração nos dá a oportunidade de reconhecermos quem nós somos e de arrependimento e de Deus entrar com misericórdia, com justiça, porque as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Há tempo para nós. Há tempo para nós entrarmos debaixo da soberania de Deus e sermos guiados pela vontade de Deus. Sabe? Uma coisa que nós precisamos entender: o caminho do povo de Deus é um caminho de oração, é um caminho de intimidade, é um caminho de vida com Deus, é um caminho de buscar pela glória de Deus. Sabe, nós vamos ter agora 24 horas de oração, irmão. O que você faz em 24 horas? Tira aí no mínimo, pela primeira vez na sua vida, talvez 1/3 dessas 24 horas. Tira um bom tempo de oração, pastor. Aqui vai ter um caderno de oração, vai ter um monte de motivo de oração, vou botar aqui no quadro. Você vai ter um motivo de oração para orar para mais de 12 horas, tranquilamente.
A oração muda quem nós somos. A oração nos faz conectar com o coração de Deus. É tão simples, irmãos, e tão mais fácil confiar na soberania de Deus quando nós já falamos assim, já orou por isso? Já orei. Não é? Deus vai fazer, mas você já orou por isso? Você já orou para a porta de emprego? Você já orou para o concurso que você vai fazer? Você já orou para o seu relacionamento? Irmãos, quando nós oramos, fica tudo tranquilo. A gente sabe que a gente orou. Não orei ainda. Então vai orar. Vai buscar a Deus. Você já orou? Não, então vai buscar, irmão, porque Deus vai fazer. Nós vivemos em tempos de oração. Nossos líderes, pastores, oram por avivamento na igreja, oram por salvação de vidas. Os pais e as mães estão orando pelos filhos. Todo mundo tem orado por salvação, todo mundo tem orado pela sua vida pessoal. Sabe, a igreja precisa de intercessores. A igreja precisa de homens e mulheres que tenham a revelação de quem Deus é, da soberania de Deus, e não fica apáticos. E não fica vendo a banda passar. Não, se eu sei que Deus vai fazer, se eu sei que Deus é soberano, se eu sei que guerras e rumores de guerras é o que dá na Bíblia, nós precisamos orar, irmão. Tem irmãos... Você sabia que tem crente no Irã? Tem crente no Irã. Tem irmãos que são missionários lá. Tem crente em Israel. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar por essas guerras. Nós vamos buscar o Senhor, porque se nós estamos vendo as coisas acontecer, eu convido você a orar pelo Irã, irmão. Orar por Israel. Orar pela Ucrânia. Tem irmãos na Ucrânia sofrendo também. Tem igrejas perseguidas. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós não podemos ver a banda passar. Como você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Daniel não viu a banda passar. Daniel mesmo sabendo, nós sabemos do futuro. Nós sabemos que esses líderes vão cair. Nós sabemos que a corrupção vai cair. Nós sabemos que a igreja vai ser vitoriosa. Mas e agora? Se a gente para pensar um pouquinho, numa cidade de 110 mil habitantes, estou chutando alto aqui, tá? A gente não ter 50 mil habitantes é muita gente indo para o inferno. É muita gente indo para o inferno. Daniel precisava orar para o povo dele. O cara já tinha tido várias revelações de sonhos, várias interpretações. Não, Daniel estava em Deus. Mas por que Daniel orava? Era justamente por isso, porque ele estava em Deus. Ele sabia o que era estar em Deus. E ele falava, o meu povo, o povo de Deus, não pode ficar sem Deus. Conhecer a soberania de Deus, conhecer a vontade de Deus, é dizer, Deus, a minha família vai servir ao Senhor. Lavras vai servir ao Senhor. É você estar no caixa do supermercado, é você pregar para alguém. É você ir no açougue, você pregar para alguém. É você ir no posto de gasolina, você pregar para alguém. É você ser um missionário do Senhor, um homem ou uma mulher de Deus. Porque Deus quer salvar a muitas pessoas. A todos. O desejo de Deus é que todos venham a ser salvos. E nós devemos pregar. Nós devemos buscar o Senhor. Sabe? O que nós concluímos com isso? Que Deus decretou o fim da história, mas também escolheu ouvir a oração feita com sinceridade. Deus decretou o fim da história, mas Deus escolheu ouvir a oração de Daniel. E logo após a oração, Deus vai falar sobre as 70 semanas, sobre, olha, Daniel, isso vai chegar no fim, vocês vão ser libertos, isso vai acontecer, e falar justamente também do final dos tempos. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa responsabilidade é orar e a resposta é de Deus. Nós não temos a resposta. Você não tem a resposta para as coisas difíceis da sua vida. Você tem a oração. Porque quando nós estamos em oração,
e a resposta é não? Quem já teve essa experiência? Estamos em oração, buscando a Deus, fazendo plano, economizando, correndo atrás, e fazendo e tal. Mas a resposta é não. O coração da gente não fica tranquilo? Porque Deus respondeu não. O não de Deus é muito melhor do que o sim de Satanás. O não de Deus é muito melhor do que qualquer outro sim que você possa ouvir. Porque nós sabemos que Deus é soberano, amém? Próximo ponto, capítulo 10 e 11, né? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a soberania de Deus nas lutas, nas guerras espirituais e invisíveis. Aqui é onde Daniel, né, está orando, ele começa em oração por 21 dias e o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, ele tem uma luta ali, né, com Gabriel, com Miguel, né, nessa batalha. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que a soberania de Deus, ela não muda, ela não elimina a realidade de uma guerra espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós não podemos eliminar as obras malignas de Satanás e seus demônios. Ah, isso não existe. Existe. O capeta existe, o fedorento, o sujo, sei lá como é que você chama ele. Tinha um cara que chamava ele, eu não esqueço disso, você lembra disso, Ana? Não, ele chamava o capeta de Dedé. Eu falei assim, gente, mas você está muito carinhoso com o capeta. Deve que teve uma experiência muito ruim com algum Dedé, né, e apelidou. Eu não sei como você chama o capeta, Satanás, encardido, né? Tudo que é nome de ruim você põe nele. Mas ele existe, irmão. Existe uma guerra espiritual para tentar te destruir, para tentar que suas orações não sejam ouvidas. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava numa luta e uma guerra, e Miguel teve que vir para poder repreender esse príncipe da Pérsia, esse principado que agia para não deixar as orações. E olha que oração de Daniel. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é, persevere em oração. Por quê? Porque você está numa luta. Como você entende isso? Existem demônios contra você. Existem demônios atuando para te tirar a santidade. Existem demônios atuando para tirar sua família, para tirar seus filhos, para tirar seu trabalho. É uma guerra 24 horas. Por isso que a gente tem que ficar a todo momento repreendendo. Está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Está amarrado, eu aprendi, não sei se está certo não, mas é uma forma de dizer assim, sai daqui, Satanás. Sai daqui. Não é brincadeira, irmão. Nós temos que entender que existe uma guerra espiritual. Lembra do livro de Jó? Satanás foi lá pedir permissão para Deus para poder tocar nele. Lembra quando Satanás pede Jesus para peneirar Pedro? Olha, quero peneirar Pedro, quero acabar com Pedro. Nós precisamos entender, irmãos, talvez a gente está travando luta nas áreas erradas. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na onde? Nas regiões celestiais. Irmão, você sabia que talvez você está brigando com a sua esposa, com seus filhos, à toa? Porque a luta não é com a esposa e com o filho, com o marido. A luta é na oração, é nos demônios que estão atingindo a sua casa, é nos demônios que estão paralisando a sua vida. Nós cremos em demônios, irmãos. Nós cremos que eles existem e que eles são enviados para nos fazer o mal. Sabe, nós precisamos entender que estamos em luta. E o crente talvez é o único combatente que não estuda o seu inimigo. O crente, nós já sabemos que Satanás está derrotado, amém? Nós sabemos que o fim dele, com um sopro, Jesus vai destruí-lo. Mas nós sabemos que enquanto isso não acontece, existe uma luta pela minha e pela sua vida, pela nossa história. E nós só vencemos essa luta com oração, irmão.
E vai ter Satanás, vai ter demônios aí na nossa vida que vai ser diário. Quantos lembram do espinho na carne do apóstolo Paulo? Ele chamava aquilo de quê? Enviado de Satanás para me tentar. E a palavra de Deus diz que Deus deixa aquilo lá e para ele lutando. Por quê? Porque a graça de Deus bastava sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo sabia que era o enviado de Satanás, sabia que era uma luta, sabia que era uma batalha, estava ali em luta. Meu irmão, se você não decidir lutar na sua vida, se você não decidir interceder e ficar firme, grandes problemas virão. Eu não estou falando para você sair daqui com medo de Satanás e de seus demônios. Não precisa ter medo não, irmão. Você precisa lutar. Você precisa colocar a mão na cabeça da sua esposa, dos seus filhos. Não chegue em casa expulsando o demônio da esposa, não, que você vai ter um problema. O problema aqui é você, endemoniada, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Não chega na sua casa fazendo isso. Estou falando das lutas espirituais. Você vai orar, você vai, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha casa. Em nome de Jesus. Não precisa ter medo, irmão, nessas batalhas. Porque Deus é com a gente, sabe? Problemas financeiros. Talvez é uma batalha espiritual, irmão. Enfermidade. Já tomou remédio, já fez tudo que tinha que fazer. Está faltando o quê? Orar. A oração com fé cura o enfermo. Talvez é você chegar na sua casa e falar assim, olha, eu repreendo agora em nome de Jesus toda a luta financeira da minha vida. Aí você repreendeu, aí você vai para as coisas naturais. Administração financeira, ser dizimista, essas coisas tudo vem depois. Por quê? Porque existe uma luta, existe uma batalha a ser travada. Amém? Daniel, ele aprende isso, né? Aprende que as nossas lutas, muitas das vezes, elas têm um nível invisível. E é isso que Deus quer ministrar para nós, né? Porque a gente acha que é só contra o natural que a gente está lutando. É só contra o despertador de manhã e trabalhar e correr atrás e fazer. Irmãos, o que nós estamos aprendendo na soberania de Deus aqui hoje fica muito cravado para nós, é que diante da soberania de Deus, nós temos que estar em luta, em oração, em guerra, porque se Deus é soberano, se a vitória já é nossa, como é que nós vamos conquistar? É pelo esforço, é pelas batalhas, e talvez opressão. Vamos ficar um dia cansado, sobrecarregado. Vai ter dia que você fala assim, meu Deus do céu, cansaço que é esse? Pode ser uma luta espiritual que você está tendo. E que você precisa entender isso, né? A gente precisa entender que Deus, diante de uma seta do inimigo, de uma ação demoníaca, Deus nunca vai perder o controle. Deus sempre tá ali diante dos ataques espirituais. Em nome de Jesus, nós vamos ter percepção disso, irmão. Divisões familiares, ataques na igreja. Irmãos, quando a igreja começa a crescer, rapaz, o diabo levanta. O diabo começa a colocar fofoca, intriga entre os irmãos, começa a colocar disputa entre os irmãos, esfriamento, os irmãos não vêm no culto, os irmãos começam, irmão, isso é tudo ação maligna. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que declarar em nome de Jesus, isso não vai acontecer, isso vai ser diferente, porque a luta é nossa, a vitória já é nossa. A palavra de Deus diz que nós somos vitoriosos em cima disso. A hora que vier os dardos inflamados, não nos atingirá, porque nós estaremos com o escudo de Deus. Efésios capítulo 6 em diante vai dizer isso. Irmãos, o que eu quero trazer para nós essa noite? As batalhas existem, mas nós sabemos que Deus governa, que Deus está nos direcionando, que nós já temos a nossa vitória em Cristo Jesus. Deus já nos deu vitória. A oração e a palavra de Deus e a fé são nossas armas. Amém? É o que Daniel está dizendo para nós essa noite. É o que o livro de Daniel está dizendo para nós. A oração, a fé, a obediência, viver segundo a vontade de Deus é as nossas armas para vencer todo o mal. Sabe, irmãos,
Deus governa sobre tudo. Eu quero que vocês estejam cientes disso. Sai daqui com esse coração nessa noite. Deus está governando diante de tudo e eu não posso ser omisso ao que Deus está fazendo. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar, a minha história passar em vão. Onde que nós ficamos diante disso tudo? Nossa resposta não é o medo, não é de forma nenhuma a nossa apatia. A nossa resposta, a soberania de Deus, é a ação. Deus nos chamou para agir. Deus nos chamou para desenvolver a nossa salvação. É para isso que Deus nos chamou. É assim que nós vamos viver. É dessa maneira que nós vamos viver. Então nós precisamos entender que a soberania de Deus é um convite para, diante de um futuro incerto, aonde está Deus? Deus está lá. Diante de uma resposta que parece demorar, onde nós entendemos que Deus está? Deus está nos ouvindo. Deus está te ouvindo. Diante de uma guerra espiritual intensa, nós sabemos que Deus está lutando por nós. Foi o que aconteceu com Daniel, quando Miguel chegou e falou assim, rapaz, estava na treta ali em cima, ali, o negócio estava feio, por isso, irmãos, 21 dias de luta, 21 dias de guerra, Daniel viu que Deus estava lutando por ele. Sabe, irmãos, nós entendemos que o maior presente que a gente poderia ganhar, Deus já enviou. O seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Deus enviou Jesus Cristo para nós. Deus está controlando todas as coisas. Ser crente hoje é muito mais fácil do que antes de Cristo. Ser cristão hoje é muito mais fácil porque nós temos a revelação de Cristo em nossas vidas. Então que possamos continuar em fé, que possamos continuar lutando, para que possamos chegar no dia final e dizer, combati o bom combate, guardei a fé, como é que é? Eu sempre troco. Guardei a fé, terminei a carreira. É isso que nós precisamos viver. É dessa forma que eu e você seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Não sei como está a sua vida. Não sei qual momento você está passando. Não sei quais são as suas lutas. Cada um tem um tipo de luta. Alguém aqui talvez está lutando na família, outro está lutando na vida financeira, outro está lutando em outra coisa, outro está lutando no crescimento da sua carreira profissional. Deus é soberano, irmão. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está cuidando da sua vida. Deus está te direcionando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Queria que você orasse nessa noite a primeira oração de Daniel. Quando Daniel descobre sobre o futuro, sobre as coisas que hão de acontecer, Daniel começa uma oração de arrependimento pelo seu povo, pelo distanciamento da vontade de Deus. É o que eu e você nós precisamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre tudo. Nós sabemos do final dos tempos, das coisas que hão de acontecer pela revelação da Tua Palavra. Pai, nós queremos nessa noite te pedir perdão. Assim como Daniel fez como um exemplo, assim como outros homens e mulheres na Bíblia fizeram, como exemplo para nós de arrependimento, de retorno à sua presença. Nós queremos nessa noite te pedir perdão. Te pedir perdão por talvez um esfriamento, por não te buscar todos os dias, por estarmos envergonhados,
pelo afastamento do Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos pecados. Traz cura sobre nós. Traz salvação sobre nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Transforma nosso ser. Faz de nós homens semelhantes ao Senhor. Nós sabemos da tua misericórdia, nós sabemos da tua bondade, nós sabemos do tempo novo que o Senhor tem. Te pedimos em nome de Jesus. Livra-nos de toda esterilidade. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o processo quebrado, falido. O Senhor é soberano, nós entendemos isso. Nós entendemos isso nessa noite. Entendemos, Pai, a nossa responsabilidade. Entendemos, Senhor Deus, que devemos buscar ao Senhor, que devemos agir com fé, obediência, santidade. O Senhor é soberano. O Senhor é maravilhoso. O Senhor já nos revelou tudo. Que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite possa mudar a história de suas vidas, possa mudar o estilo de vida, possa confiar no Senhor, possa viver de acordo com a sua vontade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor governa sobre os reis. O Senhor governa sobre aqueles que estão governando as nações. Nós oramos, Pai, nessa noite pela paz no mundo. Nós clamamos ao Senhor pela paz no mundo. Nós clamamos ao Senhor pelo arrependimento das nações. Nós clamamos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão nesses ambientes de guerra. Pai, tem misericórdia dos nossos irmãos. Dá, Senhor, alimento. Dá, Senhor, sustento. Mostra, Deus, a tua glória para os nossos irmãos. Que a esperança deles seja o Senhor. Nós oramos, Pai, por salvação. Nós oramos por Israel. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Salva o teu povo. Salva o teu povo. Salva o teu povo, Deus. Oramos para que Israel reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor da vida deles. Oramos, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor volte. Oramos para que o Senhor venha, Senhor Deus, em sua sabedoria. Livra-nos, ó Pai, nós te pedimos. Livra-nos, ó Deus, de uma guerra. Livra-nos, ó Deus, de um envolvimento mundial diante dessa circunstância. É o que nós te pedimos, Senhor. Livra-nos. Mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Nós estamos dispostos a confiar na soberania do Senhor, na tua vontade. Nós confiamos em ti, porque sabemos que a vitória é do teu povo, que a vitória é da tua igreja. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Nós confiamos 100% na soberania de Deus? Você pode dar um sorriso de tranquilidade? Sua vida está sendo cuidada pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e tenha uma ótima semana. Estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados, que Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, culto, sábado culto e 21 horas de oração no sábado a partir das 21 horas da noite.